Está em paz, Senhor. Amém. Queremos desfrutar da sua paz, Senhor. Amém. Então vem, Senhor. Vai sendo com a condição de todos aqui, Senhor. Sabemos, Senhor, que nós somos frágeis e dependemos somente de Ti. Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu acabei escolhendo, né, esse tema. Libertos do engano. Que fala muito de Gênesis 3, né? O princípio de tudo ter acontecido, né? Do motivo, de uma causa, né? Para estarmos aqui, né? Não a verdadeira causa, né? De estarmos vivos, mas sim de estarmos existindo, né? Foi o início de tudo, né? De Gênesis, que é o princípio, né? No princípio Deus fez ali os céus e a terra, né? E do pó da terra fez o homem, né? E soprando nas narinas do homem, ali gerou a vida, né? Sim. E saindo um pouco desse contexto da criação, vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Gênesis 3, Gênesis capítulo 2, na verdade. Amém. Gênesis 2, do 15 ao 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Amém. Até aí. Aí falando que né? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. Ou seja, né? O propósito de Deus ter criado o homem, né? É para ele cultivar e guardar o seu jardim, né? De ter ali, ser o guarda do jardim, né? E um pouco mais à frente, né? Vai ser criado a mulher, né? Mas, mudando de assunto, né? No 16 fala: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Ou seja, né, ele podia comer de tudo do jardim, né? E trazendo esse jardim para os dias de hoje, né, os dias contemporâneos, depois de Cristo ter ressuscitado, esse jardim hoje é Cristo, né? Devemos estar comendo de tudo de Cristo, mas deixando aquilo que vem a nos afastar dele, né? Que é a própria árvore do conhecimento, né? Eu vou falar um pouco mais à frente, né? Sobre o conhecimento, do que ele faz com a gente, né? Mas mudando de assunto, né? Que Deus ele deu meio que um mandamento, né? Ele inseriu esse mandamento aqui para ele comer de tudo, menos da árvore, né? Ele falou aqui, porque se comer certamente morrerás, né? Então, Cristo, ele é vida, né? No jardim a gente encontra vida. Amém. Só que se a gente se a gente estar no jardim e desobedecer a Deus, certamente nós vamos morrer, né? Porque como é lícito aqui, né? Está lícito, na verdade, né? Nós certamente vamos morrer. Porque comer não é só comer pela boca, né? A gente come de todas as maneiras, né? Com os olhos, na observação, em todos os sentidos, né? Não no sentido de se alimentar, né? A gente deve estar vigilante, né? Para não acabar caindo nas ciladas, né? Do inimigo. Mas voltando para Gênesis, né? Vamos continuar do capítulo 3. Já falei um pouco da árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3, do 1 ao 7. Quem pegou pode ler. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o seu Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? 5. Porque Deus sabe que no dia em que ele vemos, se abrirão os nossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Só até aí. Aqui no primeiro versículo fala: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Ou seja, né, aqui ela introduz meio que o engano em Eva, né? Ela na verdade faz com que Eva ali ela desperte a curiosidade, né? Que acaba provocando, né, ali como é que eu posso dizer? A dúvida, né? Será que é assim mesmo, né? Como ela veio falando aqui, né? É assim mesmo que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, ou seja, ela está questionando, por que é assim mesmo, né? Por que deve ser assim, né? Aí, como ela também não sabia que segundo a palavra, né? Não fala que Adão falou para Eva não comer, né? Assim como Deus. Mas Eva ali sabia, né? Que logo embaixo ela falou, né? Mesmo ela sabendo, né? Respondeu-lhe, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocais, nem tocareis nele, para que não morrais. Ou seja, né? A dúvida estava tanto no coração de Eva que ela acrescentou algo ali, né? Deus não falou que não era se tocasse iria morrer, né? Mas se comesse, certamente morrerás, né? Não que se tocar ali ela irá morrer, né? Sim. Ela, com a dúvida, né? Sim. Fez ali ela balancear, bambear, né? Na fé, né? Bambear na certeza que ela tinha, né? Ela ali acabou caindo nessa cilada, né? Do inimigo. E eu peço para os irmãos, eu vou dar uma parada de ler esses versículos, e peço que os irmãos só escutem agora, para não mandar pegar, né? 2 versículos em João e 1 Pedro, que fala. 1 Pedro 5:8 fala: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, rodeia como leão que ruge procurando a quem devorar. E João 10:10 fala: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ou seja, né, o inimigo, assim como ele fez com a própria Eva, né, ele acabou enganando porque ele estava ali ao derredor, né? E mais abaixo, né, eu vou explicar o que Adão estava fazendo, né, para ele não estar guardando, né? Sabemos que o posto de Adão não era somente cultivar, mas sim guardar, né? Ele era o guarda do jardim, né? Ele era o segurança. Mas se o segurança estiver longe, distante, né, daquele lugar que ele tem que guardar, né? Ele vai acabar perdendo, né? Ele não vai estar guardado, né? Vai acabar perdendo. E foi o que aconteceu, né? Eles se perderam por meio do engano, né? Que é como está sendo falado hoje, né? Libertos do engano. Sim. Aí aqui fala, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, né? E aqui é na visão de Jesus, né?
sabemos que esse ladrão, né, veio roubar a nossa liberdade em Cristo, né, veio roubar o nosso contato com Deus, para que a gente viesse a morrer, né, a cair e a ficar distante da presença de Deus, né? Mas Cristo, ele veio para nos conectar a Deus, né? Amém. Veio para que a gente tenhamos vida e vida em abundância, né? Sabemos que longe de Deus a gente é como uma árvore fora do sol, um peixe fora da água, não temos vida, né? E nele nós encontramos a vida, né? Assim como a gente veio do pó da terra, mas sobre as narinas, sobre o sopro nas nossas narinas, a gente ganhou vida pelo Espírito, né? Que ele soprou em nós. A gente também dependemos desse Espírito para nos mantermos vivos, né? Para a gente não sobreviver somente, mas viver, né? O que Deus ele tem colocado em nossa vida, né? O propósito que ele nos tem nos dado, né? Porque a gente não veio a esse mundo somente por vir, né? Só para, como muitos se enganam, né? Por não querer conhecer a verdade, né? Como diz Eclesiastes, como eu vou falar um pouco mais à frente, né? Que a sabedoria, ela traz o desgosto, né? A gente sabe que quanto mais a gente sabe, mais a gente se entristece, né? Porque tem muitas coisas na nossa vida, né? E também no mundo, né? Que não vem para nos alegrar, né? A gente sabe que o ser humano ele é capaz, né? E tem coisas que a gente nem acredita de tão horroroso, de tão pecaminoso que é, né? Verdade. Então temos que depender somente de Cristo para ter essa vida, né? A questão da dependência. E voltando para Gênesis, né? Vamos, eu vou ler do versículo 12. Não. Vai atrapalhar, você não pode fazer isso não. Vamos ver aqui. Eu vou continuar lendo, né? Que fala no 3. No Gênesis 3, o capítulo 3, versículo 3 fala: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, eu já li esse, do 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, puseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, né? Aí a gente pode ver mais um ponto, né? Que de acordo com o nosso saber, né? A gente vamos ter uma ideia do que é o pecado, né? Do que é estar descoberto, né? Então, recapitulando, né? Eva foi enganada pela serpente e ela ali comeu, né? Viu que a árvore era desejável aos olhos dela e acabou ali cometendo esse ato, né? De desobediência a Deus, né? E uma vez desobedecemos também ao nosso pai, né? E ali não era pai ainda, era criatura. Mas uma vez desobedecemos o nosso pai, a gente vem também o castigo, né? E Deus o castigou, não foi? Sim. Ele ali, mais um pouco abaixo, né? Vai falar que iria, né? Tirar Deus do jardim e por aí vai. Sim. Mas eu vou continuar lendo. Na verdade, eu vou pegar um ponto aqui. Uma observação. Não, eu vou continuar. Gênesis 8 ao 10. Quem pegou pode ler. Capítulo 8, versículo 10. Do 1 ao 10. Não, irmão, eu confundi. Deixa eu ver aqui.
Gênesis 3, 8 ao 10. Eu esqueci do 3. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz quando eu e porque estávamos tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: Então disse Abraão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. 13. É. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou e eu comi. Amém. É isso. Então aí a gente pode ver, né? Que por meio do pecado que foi introduzido no homem, né? E também na mulher, os dois criaram ali como é que eu posso dizer, uma consciência, né? Do que é bem e o que é mal, né? A gente sabe que quando a gente é criança, a gente não sabe discernir essas duas causas, né? Tanto que a gente, quando a gente é criança, a gente, como é que eu posso dizer, a gente ali é inocente, né? A gente não sabe, não tem essa sabedoria, né? Sim. De saber o que é certo ou errado. Alguém tem que nos ensinar para não fazer, né? Para não cometer esse ato. E Deus ali, Ele deu essa instrução. Ele não foi erro de Deus, mas sim da curiosidade do humano, né? Do engano também, que ali foi causado, né? E foi introduzido o pecado em nós, né? E quando a gente peca, a gente acha que a melhor solução é nos afastar daquilo que é divino, né? Daquilo que não nos encaixa, né? Daquilo que é contra a nossa natureza, né? Mas, ao contrário disso, Jesus, né? Ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes, né? Ele veio para aquele que tem pecado, né? Sim. Mas a gente se pergunta, todos não têm pecado, né? Todos aqueles não têm, aqueles fariseus, aquelas pessoas que ali desfrutavam de Deus no templo, né? Sim. Eles não tinham pecado? Tinham. Só que eles conheciam a Deus e tinham ali o seu galardão, né? Preparado. Mas, e aqueles que têm esse pecado, né? Também como todos, mas está distante, né? Não conhece, não sabe, não tem esse entendimento e nem não conhece a Cristo, né? Sim. Devemos estar nos observando, né? Que Cristo ele veio para todos, né? Não só para uma cultura ou uma raça, né? Sim. Mas sim para a salvação de todos, né? Amém. Ele veio para nos dar vida, né? E vida em abundância. Sim. E continuando, Deus ele sabia onde Adão estava, né? Quando ele perguntou aqui. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Aí no 9 fala: e chamou o Senhor Deus ao homem, lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Ou seja, né? Ele pergunta isso não para a gente responder onde estamos, literalmente, fisicamente na verdade, né? Mas sim onde estamos, né? Se estamos distante de Deus ou estamos perto dele, né? Ali claramente ele sabia que estava perto, né? Mas ele, mesmo ele sendo onisciente, ele presente, né? Ele sabendo onde Adão estava, né? Essa é uma das perguntas mais interessantes da Bíblia, né? Porque sim, mesmo ele sabendo, ele nos pergunta, né? Onde estamos, né? E hoje a gente devemos saber onde estamos, né? Devemos ter a nossa identidade, né? Devemos ter a nossa
a nossa ideologia, né? Que é o nosso Deus, né? Temos que saber, né, onde estamos. Aí eu te pergunto, onde é que estamos hoje, né? Nós estamos em Cristo, né? Porque antes estávamos no mundo, né? Éramos inimigos de Deus, estávamos mortos, né? Mas Cristo, Ele nos levou a ter essa conexão com Deus, né? A ter essa comunhão, né, com o Senhor. E Ele nos faz essa pergunta, né? Porque mesmo se a gente estiver dentro da igreja, né? Mesmo se a gente vir todos os domingos, né? Todos os sábados, todos os domingos, né? Não somente no final de semana, mas todo dia da semana, né? A gente vir. Mas se a gente vir só por vir, não vai adiantar, né? Porque a gente vai estar aqui, só que sem propósito, né? Nós vamos estar aqui tá só de corpo e alma, né? Vamos estar aqui, mas só que bem distante, né? A tal da ovelha perdida, né? A dracma perdida, eu acho. Sim. E não vai estar totalmente conectado à videira, né? Mudando da linhagem, né? Do que eu estou falando. Então devemos estar conectados a Deus, não somente estarmos aqui de qualquer maneira, né? Mas estarmos aqui na presença, né? E sabemos o que estamos fazendo aqui, né? Do que viemos, o objetivo de estarmos aqui, né? Sim. De desfrutar de Cristo e agradar a Deus e negar a nossa vontade, crucificar a nossa carne e por aí vai, né? Devemos estar dependendo de Deus, porque somente dele a gente temos a vida, né? Dele. Amém. E continuando, né? Tem um ponto aqui que fala: Deus dá a Adão a oportunidade de sair do esconderijo e confessar. É o primeiro ato de graça após a queda. Deus indo atrás do pecador e não o contrário. Ou seja, né? A gente pode ver que no lugar de Adão ir até Deus, Deus que foi até Adão, né? Então isso é muito interessante, né? Porque mesmo Adão tendo cometido o pecado, ele se distanciou de Deus. Mas nós sabemos que ele pecou, né? O pecador, ele foi atrás do homem, né? Que ali tinha caído. E a mesma coisa aconteceu, né? Cristo também veio atrás dos pecadores, né? Ele, como eu falei, não veio para os sãos, mas sim para aquele que tem pecado, né? E sabemos que todo mundo tem pecado. Então devemos estar não deixando que ele venha até nós, mas que nós também vamos a ele, né? Sim. Que seja esse amor recíproco, né? Que ele nos dá amor e também a gente possa dar o nosso amor para ele, né? Mesmo sendo algo incalculável, né, ao dele. E continuando, fala, vou citar de outro ponto, né? A voz que antes trazia alegria agora pavor. O pecado transforma a presença de Deus em algo aterrado. Ou seja, né? Quando a gente peca, a gente tem esse costume de nos distanciar de Deus, né? Mas um ferido que está ali com como é que eu posso dizer? Uma doença, né? Que não vai correr ao médico, né? Ele não vai ser curado, ele vai ali morrer. Então, quando o pecado entrar em nós, né? Sabemos que todo dia a gente peca, né? Mas se pecar, nós temos esse advogado justo, né? Fiel e justo. E ele vai nos entender, né? Porque ele veio, ele sofreu por nós e nós também devemos estar sofrendo por ele, né? E continuando, né? A nudez aqui não é apenas física, mas a exposição da alma. Ele se sente inadequado e descoberto diante da santidade. Ou seja, né, ali é o ato de você confessar a Deus o seu pecado, né? A gente sabe que é muito difícil a gente falar o que a gente peca para um amigo, né? Para uma pessoa íntima, né? É muito difícil até para a pessoa íntima, ainda mais pessoas de fora. Mas se a gente confessar para Deus, Ele vai saber o que a gente temos que fazer, né? Que nem a gente ter um corte, né? Um corte profundo e procurar, sei lá, outro lugar a não ser um médico, né? Uma pessoa que trabalha, um odontologista, né? Se a gente for procurar um odontologista para curar o nosso ferimento, né? Da perna, ele não vai saber resolver ali porque ele não vai ter a prática, né? Ali de costurar alguém.
mas se a gente for no lugar certo, certamente a gente vai acabar tendo essa cura, né? Acabar recebendo essa cura, né? E sabemos que Deus, Ele pode nos curar, né? Ele pode fazer um milagre em nossa vida e a gente temos que depender dEle. Amém. E temos que ir até Ele, né? Senhor porque a gente Jesus. sabe que Ele tem o poder para nos curar, né? De todas e qualquer enfermidade, né? Sim. E não vai ser um pecado que Ele não possa também nos lavar, né? Sim. E vamos falar, eu vou ler aqui rapidinho, do 21, do Gênesis 3. Fala: fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Ou seja, né? Para que hoje a gente pudéssemos ser curados, né? Um ato que Deus fez lá atrás, né? Lá no princípio, Ele também fez com Cristo, né? Ele acabou fazendo com o próprio Filho, né? Sim. Que foi matar ali o cordeiro para cobrir a nudez de Adão e Eva, né? Você sabe que para ter essas vestimentas de pele, né? Precisa matar um animal, né? Porque não vai ser feito de qualquer outra coisa, né? A pele, Sim. mas sim do animal. E Cristo, Ele também veio como cordeiro vivo, ou cordeiro mudo ou matadouro, né? Para que hoje a gente tenhamos vida, né? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? Precisamos derramar também, né? A nossa vida, né? Aos pés de Cristo, né? Amém. Assim como Ele também Senhor Jesus. se derramou e se humilhou e assumiu forma de servo por nós, né? Então devemos estar também nos doando a Cristo, né? Sabemos que no nosso dia a dia é muito difícil, né? A gente ter essa gratidão por Ele, né? Porque a gente acaba tendo muita coisa para fazer e acaba esquecendo daquele que nos salvou, né? Que nos libertou e acabamos nos esquecendo, né? Por meio de distrações, né? Sim. Mas devemos ser todo dia grato para esse Cristo, né? Amém. Que foi morto, sofreu e também se padeceu, né? Por nós, né? E devemos ser eternamente gratos, né? Amém. Amém, Jesus. Por Cristo, né? Devemos estar dando a nossa vida para Ele. Amém. Agora vamos desfrutar de outro ponto, de Romanos 8. Vai falar um pouco das inclinações. Do que a gente temos que fazer, né? Para fazer o que Cristo fez por nós valer a pena, né? Eu vou estar lendo, para adiantar um pouco, porque o horário está um pouco avançado. Do 1 ao... Na verdade, vou ler do 5 ao 11, que fala. Porque... não, eu vou ler só o versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora, do versículo 5, fala. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Vou parar até aqui, né, para adiantar. Cristo, ele, como vem falando aqui, né, que a gente já foi liberto dessa lei, né, do pecado. Sabemos que Deus ali impôs essa lei, né, que todo aquele que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal iria morrer, né, mas que Cristo, ele quebrou assim, entre aspas, né, ele acabou conduzindo um outro caminho, né, para que
nós pudéssemos passar, né? Que é o caminho da remissão de pecado, né? E da entrega, né? E então, também entrando no mesmo contexto, né? Ele nos deixa livre, né? Para escolher, ele nos deu livre arbítrio. Se a gente pende para o lado da carne ou pende para o lado do espírito, né? A carne, como ele vem dizendo aqui, né? É para os desígnios das paixões da carne, né? De tudo o que há de pecado, né? É muito amplo, né? Para ser mais rápido, né? Eu vou falar que é só o pecado, né? Mas não é só isso, né? Tudo que aquilo que envolve, tudo que é oposto a Deus é o pecado, né? Então, não devemos, tanto que ele diz aqui, né? A carne cogita contra o espírito, né? Em Gálatas fala. Então, não se mistura, né? Tipo água e óleo, não se mistura. Então é contra, né? Então devemos estar agradando ao espírito e pendendo para o espírito, né? Porque ele fala: vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, né, para sermos de Cristo, né, como diz lá em Gênesis, né, Deus tomou Adão e colocou no jardim do Éden. Ou seja, né, para ele tomar Adão deve pertencer a ele, né? Então, Deus, ele quer esse mesmo sentido para nós, né? De ele tomar a nossa vida para ele nos usar, né? Para ele nos transformar, né? Por meio disso a gente temos que estar no Espírito, né? Para desfrutar das coisas do Espírito, né? E sermos assim libertos, né? Do engano de Satanás, né? Que ali estava na serpente. Continuando, né? Sobre o pecado, né? Vamos ler 1 João para finalizar. 1 João, Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo. Na verdade, 1 João 2. João 2, do 1 ao 3. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado justo ao Pai, junto ao Pai. Hein? Jesus Cristo. Aleluia. O justo. Amém. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Amém. Ou seja, né? Devemos ser como esse jardim fechado, né? Sim. Que guarda os mandamentos de Cristo, né? Que mesmo a gente sabendo que temos esse pecado, né? Que temos essa mancha em nossa natureza, né? A gente temos que saber que também temos esse advogado fiel e justo, né? Amém. Que na medida que a gente peca, né? Se a gente confessar e largar nas mãos dele, né? Ele é justo, fiel e justo, né? Para nos perdoar. E no 2 fala: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ou seja, né? Ele não só morreu por mim e nem por você, mas pela humanidade inteira, né? E é isso que tem que ser introduzido também na humanidade, né? É de sabermos o quão grato devemos ser, né, a esse Senhor, né, ao nosso Deus, de ter assumido essa forma de servo, né? De, mesmo sendo justo, ele tomou o lugar do injusto para morrer por aquele que tinha essa injustiça, né? Porque não há justo sequer, a não ser o nosso Senhor Jesus, né? E temos que
ter essa sabedoria, né? De conhecer a Cristo, né? E sermos, como eu tenho falado, grato a Ele e Sim. também inserir essa palavra, né? Para aqueles que estão sendo enganados, né? Que acham que a vida é só uma passagem, né? Mas não, ela tem continuidade, né? Na eternidade. Sim. E Cristo, Ele quer infundir essa eternidade em nós, né? Porque Ele quer se unir com a sua igreja, né? Ele quer a igreja junta, né? E então devemos estar libertando as pessoas desse engano, né? De estar, como eu demorei muito para pensar no título, né? E acabei colocando esse, né? Amém. Orando a Deus, né? Para que Ele me desse a sabedoria, né? De colocar algo tudo certo, né? Amém. Mas eu acho que esse é o certo, né? De Amém. estarmos trabalhando, né? Na nossa vida para sermos libertos desse engano, né? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é o Senhor. Glória a Deus pela mensagem, glória a Deus pela vida do irmão Cauê. Que Deus continue usando, né? Liberta do engano. O irmão trouxe a mensagem aqui em Gênesis, né? Capítulo 2, versículo 15. Vai dizer: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Senhor Jesus. E meu irmão trouxe, Deus nos tomou, né? Nos tomou e colocou no jardim. Mas colocou nesse jardim para quê? Para cultivar e guardar. Senhor Jesus. O Senhor, Ele nos deu uma ordenança, né? Ele nos deu a ordenança de nós estar numa posição de guardião. Estar numa posição de cultivar aquele ambiente, aquele jardim. Ó Senhor Jesus. Então lá no passado Ele deu essa ordenança. E hoje o Senhor ele também está nos dando uma ordenança de nós cultivar e guardar o jardim. O guardião do jardim é o quê? O nosso coração. E estar cultivando é o quê? Estar na presença do Senhor. Amém. Dia após dia, né? Senhor Jesus. Então, teve ali, né? Aquela ordenança do Senhor, mas aqui no 16 vai dizer: e o Senhor deu-lhe esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, o Senhor também ele nos deu livre-arbítrio, né? Assim como Ele fez lá, mas é para desfrutar e comer da boa fruta. Sim. Hoje é a fruta de que? É o próprio Senhor, o Senhor Jesus, né? Então, irmãos, essa palavra, ela serve para cada um de nós, para que, onde é que nós estamos cultivando e onde é que nós estamos guardando. Guardar o quê? Nosso guardar, né? A nossa vida hoje tem sentido aonde? É na posição de servo, de cultivar e guardar, ou na posição de estar vivendo uma vida assim, sem sentido, fora do jardim. Então o Senhor, Ele falou conosco nessa noite para nós estarmos na posição de guardar o jardim e cultivar esse jardim, né? Que é o próprio Senhor, que é o Senhor está, Ele deu esse livre-arbítrio para que nós possamos estar ali. Ele deu esse livre-arbítrio lá para Eva, mas a própria palavra vai dizer que Eva estava só, Sim. Adão saiu da presença. Por isso que a palavra diz: não é bom que esteja só, é bom que esteja 2 ou 3 reunidos em meu nome, né? Para que o Senhor se faz presente ali, né? Senhor Jesus. Amém. E aqui em Romanos 8, o irmão também trouxe essa mensagem. Eu vou ler só o capítulo, o versículo 1, que já diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hoje nós temos já uma certeza que a nossa vida hoje está escondida em Cristo. Hoje nenhuma situação, nem qualquer situação, nem pessoas que sejam usadas ou coisa vai nos condenar, porque o próprio Cristo, Ele já nos deu essa condição de filhos, ser salvo. Então não tem condenação, irmãos. Então é muito maravilhoso a gente sentir que hoje nós temos uma vida liberta. Amém. Pela palavra, Amém. Liberta pelo próprio Senhor, que nem está lá em João 8,32, né? Que conheceis a verdade e a verdade vos libertará.
Hoje nós temos a liberdade para desfrutar de Cristo. Só de Cristo, porque Cristo é que traz a vida, Cristo é que traz a felicidade, Cristo é que traz o consolo. Então hoje Cristo é tudo, Cristo é que nos preenche, Cristo é que nos faz estar aqui reunidos. Se não for por meio de Cristo, nós não estávamos aqui, mas porque Cristo nos colocou numa posição diferente para viver essa vida, hoje nós estamos aqui, felizes, louvando, orando, desfrutando, ouvindo o irmão trazer a mensagem. Aleluia! Isso é o que engrandece e preenche nosso coração, Amém. preenche nossa essência. Amém. Isso nós precisamos ouvir dia após dia, todos os dias, para que cada dia mais nós nos sentimos mais fortalecidos e a nossa fé aumenta mais. Agora, se nós ficar um pouco disperso, que nem Eva ficou ali naquele momento, foi tentado pela serpente, caiu. Mas se nós estivermos vigilantes na palavra do Senhor, na comunhão com os irmãos, tudo que for do Senhor, nós estamos alimentados, nós estamos preenchidos. Sim. É mais difícil nós cair. Sim. Mas que o Senhor cada dia mais nos fortaleça, para cada dia mais nós sentir essa presença do Senhor, que é o melhor caminho. Eu acho que a vida nossa aqui na terra só tem sentido do lado de Cristo. Amém. Nós desfrutamos, que comunhão maravilhosa a gente teve aqui o pastor, junto com o irmão Tiago, os homens fizeram para as mulheres. Aquele momento ali é um momento saudável. Amém. É um momento ali que nós sentimos alegria. É um momento prazeroso Amém. de ali estar com os irmãos Sim. juntos e ainda do Senhor, né? Amém! Aleluia! Então, assim, essa mensagem foi maravilhosa, né? Que o Senhor continue abençoando a vida, né, do irmão Calheiro sempre, né? Continue dando sabedoria nas palavras, né? Cada dia ele tem melhorado cada vez mais, né? Amém. O Senhor tem nos abençoado grandemente, né? Porque o Senhor é aquele que nos chama, é aquele que promete nos guardar, né? Sim. O Senhor Jesus, Amém. ele disse uma palavra que diz assim, que muitas das vezes nós não temos que vir no culto como vim sem compromisso, não foi? Vim sem compromisso. Sim. E quantas das vezes nós nos apegamos a ele, né, na reunião, o profeta falando lá, e nossa mente está tão assim, pensando em alguma coisa, aí muitas vezes nós estamos, nesses momentos que nós estamos com a mente assim, nós estamos sem compromisso, né? Então, liberte-nos do engano. O inimigo às vezes quer nos enganar até na reunião. E o Senhor tem misericórdia, né? De cada um de nós, e que quando nós pisar o pé naquela porta, nós já diga, Senhor, eu vim para te adorar. Toma todo o meu ser, Senhor. Sim. Nessa noite eu quero estar imersa na tua palavra, através do louvor, através do compartilhar. Se realmente, irmão, nós vim a fim de ser preenchido pelo Senhor, nós vamos ser preenchidos pelo Senhor. Amém. Mas se nós der lugar à nossa mente, nossos pensamentos, nossas razões, nós vamos ficar na reunião um pouco, mas questionando em nossa mente. Então que o Senhor nos liberte, né? Foi uma palavra assim, muito edificante. Eu mesmo me edifiquei muito nessa mensagem de hoje. Amém. E diz assim, né? Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. Então, um ponto, né? O Senhor colocou o homem no jardim. Sim. Ele tinha que cultivar e também guardar. Tem um hino que diz que a igreja é um jardim que Deus cuida para trazer. Então, hoje o Senhor colocou os ministros na igreja para eles o quê? Cultivar e guardar o jardim de Deus. Tudo que eles veem que está fora da vontade de Deus, eles têm que juntos, né, elaborar, orar e ver que aquilo ali não é do Senhor. Então tem que cultivar e guardar. Porque o Senhor vai cobrar de quem? De cada um daqueles que o Senhor chamou para cultivar e guardar. Senhor Jesus. Amém. Então nós temos que cultivar e guardar. Então o Senhor Deus te deu essa ordem. De todas as árvores do jardim pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comer, certamente morrerá. O irmão Cauê também falou uma parte assim, que nós não só comemos pela boca, mas nós comemos pelo ouvido, nós comemos pelo olho, né? Então, de que maneira nós estamos comendo a palavra do Senhor? Muitas das vezes vem
mas nós devemos comer somente da árvore do bem, Da vida. da vida, Árvore da vida. e não do conhecimento, né? Então ali Eva, ela se afastou. Eu vejo o irmão Minda desfrutando ali, aí pude analisar algo nele, né? 3 coisas Deus deu ali a ele, né? Ali, como ele mostrou no desfrute dele. Então ele é o guardião do lar dele, como esposo. Ele também foi chamado ali na cidade de Fátima, como uma parte do guardião também de estar circulando. E na igreja Deus chamou também para ser outro guardião. Olha, Aleluia. que honra, né? O Senhor Jesus. É muito poder. É muita guardião para uma pessoa só. Mas que o Senhor continue, né, dando a ele sabedoria, de como ser um guardião na cidade, no lar e também na igreja. Amém. Senhor Jesus. Amém. Que ele não seja enganado pelas vozes, né, pelos falados engano do inimigo. Assim como Eva, ela foi com o falar dela, né, ali para o seu esposo. Adão foi enganado pelo falar de Eva. E Eva foi enganada pelo falar da serpente. Senhor Jesus. Então, quando o irmão Cauê falou ali, né, que nós podemos comer não só pela boca, mas pelo ouvido e pelo olhar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E quando chega aqui em Colossenses, o Senhor diz assim, né? Cuidado, que ninguém vos venha a enredar, quer dizer, enganar, com suas filosofias, vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. E nós temos que ter muito cuidado, né? Aquilo que parece ser bem aos nossos olhos, pode não ser bem aos olhos do Senhor. Aquilo que pareceu bem diante dos olhos de Eva, não soou bem diante dos olhos do Senhor. Né? Então ali ela foi enganada só porque ela parou para ouvir. Então, irmão, nós temos os olhos para ouvir, os ouvidos para ouvir, os olhos para ver e a boca para falar. Mas diante desses 3 órgãos nós temos que ter muito cuidado. Porque o diabo ele não brinca em serviço, ele vai usar quem ele quiser para tirar você do foco daquilo que você começou. Então nós temos que estar com os olhos bem abertos e dizer, Senhor, por causa disso a terra foi amaldiçoada. Adão não sabia que por causa de algo, dele ter comido junto com sua esposa, a terra toda foi amaldiçoada. O Senhor diz, por causa de Adão, a terra foi amaldiçoada. Precisou o Senhor Jesus descer do céu, morrer, para que nos libertasse dessa maldição. Né? Graças ao Senhor, pelo Senhor Jesus. Amém. Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Se fala de Adão e Eva, né? Nós percebemos o cuidado do Senhor ali para com eles, para que eles não pecassem, né? Não havesse a desobediência e através dali acontecesse e acontecer como aconteceu como aconteceu, né? Porque o Senhor, ele disse para Adão e Eva que eles tivessem cuidado, né? Que comessem de tudo que o Senhor tinha dado ali a eles, tudo do bom e do melhor. Mas só não poderiam comer de uma árvore, né? Que era do conhecimento do bem e do mal. Mas eles, com a desobediência, infelizmente, fez o contrário, né? E aqui em Gênesis 3:5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que deles comer, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, Sim. e ele comeu. Senhor Jesus. Amém. Aí consegue dizer que ele abriu os olhos, né? Sim. Ambos abriram os olhos. Mas o que nós podemos abrir os olhos em relação a isso é que através de uma pessoa pecando pode levar o outro a pecar. Sim. Mas também não podemos esquecer que temos um livre-arbítrio, né? Sim. Quando alguém ali está pecando, nós automaticamente já temos que detectar através do Espírito Sim. que isso é obra do engano, né? Porque assim como foi enganado Adão e Eva, hoje nós podemos ver a história dele e o que
se sucedeu depois de Adão e Eva, né? Sim. Infelizmente a morte, infelizmente o pecado, né? Verdade. Tomou completamente ali. O Senhor tinha preparado algo grandioso para eles, mas foi através da desobediência, infelizmente, aconteceu, né? Sim, sim. E no 17 ainda Adão continua. E Adão disse, visto que entendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por sua causa, e fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Aqui nós podemos ver Adão, né? A parte dele aí, dizendo que a culpa é dela, que eles pecaram, mas foi por causa dela. Mas na verdade o pecado vem, eles sabiam o que era pecado. Deus ordenou ali a eles que eles não poderiam fazer. Sim. Então nenhum dos dois era inocente, né? Hoje, quando o Senhor diz para nós não fazer algo, ele usa a palavra dele, ele usa o Espírito, nos constrange de várias formas, né? Mas hoje nós também temos o livre-arbítrio. Ou nós vamos usar para pecar, para a nossa condenação ou para a nossa salvação, né? Mas hoje, graças ao Senhor, nós temos aqui em João, 1 João 2, diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos entrego, escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado justo ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Hoje, pela graça do Senhor, nós temos o nosso Jesus, né, que fez tudo ali por nós, fez toda a restauração completa, para que hoje nós retomássemos a vida, né? Sim, hoje nós temos vida aqui e também teremos vida além da vida. Nossa vida aqui seja apenas para que nós possamos engrandecê-lo e também tornar esse lugar algo que nos leve além daqui, né? Porque nosso lugar não é aqui. Nós sabemos que há um jardim esperando por nós. Aleluia. E esse jardim é eterno, né? Verdade. Glória a Deus. Amém. Amém e amém e amém. Graças a Deus, né? Desfrute eterno. Na verdade, o que nos move hoje é a palavra. Não adianta hoje você estar em algum lugar, jardim, porque o Senhor ele quer que você esteja no caminho. Amém. Jesus disse que eu sou o caminho. Tudo que o homem precisa hoje está em Cristo e Ele é o caminho. Amém. Só quem pode conduzir o homem a Deus é este caminho, que é Jesus. Adão, ele comeu o que alguém dele. Hoje nós na igreja temos que saber o que é que está comendo e estamos oferecendo para as pessoas. Se eu como Cristo, eu preciso oferecer Cristo. Amém. Mas se eu estou comendo algo que é do pecado, eu não devo oferecer nada a ninguém. Então Eva sabia que ali também não podia comer. Porque Adão tinha avisado ela. Só que ela comeu e nada aconteceu. Porque a mensagem de Deus não foi para ela. A mensagem de Deus foi para Adão. Se você comer. Não foi se sua mulher comer. Se você comer. Se a sua mulher comer, nada vai acontecer com ela. Mas se ela lhe der, você comer, você morre. Então hoje a gente precisa ter muito cuidado. O que é que eu estou comendo? O que é que eu estou passando para os irmãos? Talvez eu estou praticando algo que não é nada de Deus, mas estou me dando bem. E alguém está olhando e está vendo me dando bem. E eu, como filho de Deus, né? Alguém pode querer também comer aquilo que eu estou comendo. Eu estou me dando bem. Está acontecendo tudo lá do jeitinho. A questão assim, o que é que tem nada não é pecado não, né? E a gente sabe que tudo que é feito fora da presença de Deus é pecado, né? Tudo que você comete fora da presença de Deus é pecado. Por isso eu pergunto onde está. O homem precisa estar sempre no Espírito. Amém. Sempre em Cristo. Sim. Por isso eu posso falar, se alguém está em Cristo. O foco hoje de cada um de nós hoje na igreja é estar em Cristo. Se estiver em Cristo, está se alimentando de Cristo. Certamente vai oferecer Cristo às pessoas. Mas se não está em Cristo, está na mente, na alma, buscando o seu bel prazer, a resolver suas coisas, né? Hoje estava conversando com o cidadão, meu amigo, você não está indo para a igreja mais não? Não, porque está lá em casa só eu sozinho, tenho que fazer isso. Meu amigo, isso é desculpa farrapada, isso é desculpa que Adão inventou. A mulher que por me desce.
Quer dizer que Deus deu alguém para tirar ele da presença de Deus? Não invente história. Diga se não foi porque você não quis. Que fica mais fácil para todo mundo. Procurar desculpa, porque você tem 24 horas, né? No dia. Para resolver um bocado de coisa. E ainda não ir para a igreja porque tem que resolver coisa. Então você não tem uma agenda, você não tem compromisso e está agindo desordenadamente. E quando Deus me perguntar onde você está, você vai dizer, estava atrás da pia lavando o prato. Eu estava lá procurando um pano de chão para passar o pano na casa. Eu estava procurando a vassoura e não encontrei. E aí cai na situação das nessas, né? Não tinha azeite. Foram buscar, quando voltou a porta fechada. Não tinha azeite, vai buscar, quando chega a porta não entra, irmão. Muitas vezes nós estamos aqui preocupados com coisas. E deixa de se preocupar com a vida. Por isso eu disse, eu vim para que todos tenham. Então não perca o que você tem. Então eu não posso perder o que eu tenho. Eu tenho que valorizar o que eu tenho. Amém. Aconteça o que acontecer, eu preciso estar em Cristo. O mundo pode dizer o que quiser de mim, mas o que vale é o que a palavra diz. O que é que o Senhor diz de cada um de nós. Então se o Senhor diz que nós somos valiosos, preciosos, pedra preciosa, nação santa, então é isso que nós somos. E precisamos valorizar isso. O que o povo diz, o que eu sou, eu não quero nem saber. Eu quero saber o que Deus diz. Então é isso que nós precisamos estar atentos para quando o Senhor perguntar onde está, né? Fazer que nem Samuel, né? Eis-me aqui, Senhor. Né? Fala que teu servo ouve. Então ele, por 2 vezes ele não estava atento. Por 2 vezes ele vai até ali e perguntar, me chamou meu Senhor. Né? Ele não sabia o significado da história. Mas Samuel, mesmo na sua velhice, diz, volte para lá, se deite. Quando ele falar da voz de Deus, responda assim, fala que o servo. Deus quer falar com cada um de nós, muitas vezes a gente não está ouvindo. A gente está pensando que é alguém, um amigo, né? Uma visão, um anjo. Né? E é Deus falando. Então amém. Deus pode ter falado com qualquer um de nós nessa noite. Amém. Amém. Não foi Cauê. Você está ouvindo a voz de Deus. Amém. E se você ouviu a voz de Deus, transmita a voz de Deus para outras pessoas. Isso é alimento. Isso é comida, né? Isso precisa realmente encher o nosso espírito. E dessa maneira nós não vamos ser enganados. Sim. Senão, está sendo enganado. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Isso vai não mudar tudo. Amém. Amém. Amém.
Amém. Jesus é Senhor. Amém. Porque eu vou passar a vida aqui é só para pedir que os irmãos orem, né? Tem uma comunhão hoje com o prefeito. Já para que a cidade entrou no calendário da questão de finanças do Evangelho. E como tem agora tem um calendário, né? E desde já vai ser anunciado e as igrejas estão orando para que o artista, né, que a gente